mas o título que eu coloquei no original foi Intercessão é um argumento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Essa é uma história de um homem que resolveu argumentar com Deus, algo que Deus já tinha determinado para a sua vida. Isaías capítulo 38, livro do profeta Isaías capítulo 38, é essa leitura que faremos nesta noite, a partir do versículo 1, uma história muito conhecida de todos. Vamos lembrar essa história. Diz assim a palavra: Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, você vai morrer, você não se recuperará. Que palavra dura, né, gente? Imagina um profeta chega para lhe dar um recado, você doente, a sua expectativa vai vir uma palavra de conforto, de consolo. A palavra foi essa: põe a casa em ordem, você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá, dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Eu não vou ler, depois você pode ler em casa, a canção ou a oração em forma de canção que ele fez depois de receber essa bênção do Senhor. Eu quero falar sobre a intercessão como forma de argumento com o Senhor. Tem certas coisas na nossa vida, irmãos, que parecem já estar definidas, porque parece que Deus já olhou e disse: não, meu filho, minha filha, vai ser assim. Ou mesmo que Deus não tenha dito, a nossa sensação é de que algo não possa mudar, mesmo a gente orando e crendo. Às vezes vivemos isso. Eu falei sobre isso quinta-feira passada, sobre a igreja que orava para que o Senhor soltasse um dos líderes da igreja, que era o apóstolo Pedro, mas essa igreja orava meio que no automático, orava não crendo totalmente. É tanto que quando Pedro é solto e chega na casa que eles estavam orando, eles não acreditaram que era Pedro. Mas precisamos entender que certas situações que parece que já estão fechadas, definidas, nós podemos usar como forma de arma espiritual a oração como argumento. E deixa eu lhe dizer, o próprio Deus quer que façamos assim. O próprio Deus quer, e eu vou usar agora o termo muito usado pela área jurídica, né? Que é o termo arrazoar. No livro do profeta Isaías, 2 vezes, Deus usa essa forma para dizer ao seu povo: argumentem comigo.
Ou seja, vamos conversar. E aí eu quero convidar você a pensar. Se quando você está orando, de fato a sua oração ela já entrou no nível do automático, ou você de fato tem uma conversa com o Senhor. Ou você tem uma conversa como forma de argumento, dizendo para Deus: meu Deus, eu quero isso, mas eu quero isso por esse motivo. Eu quero essa bênção para a minha família e o motivo que eu quero é esse aqui. O nome disso é a argumentação. Irmãos, a oração tem que ser assim. Quando Jesus faz a crítica aos religiosos da sua época, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele ensinando os seus discípulos a orar, os próprios discípulos pediram ao Senhor: ensina-nos a orar. E eu sempre gosto de frisar, de que aqueles que estavam pedindo a Jesus para ensiná-los a orar, eles eram judeus e judeus religiosos, ou seja, eles sabiam orar. Só que a forma que Jesus se relacionava com o Pai encantava aqueles discípulos, e eles pensavam: apesar dele ser judeu, ele não ora de forma automática como nós oramos. Ele usa argumentos, ele conversa. E nós temos, irmãos, uma tendência muito forte de, na nossa forma de se relacionar com Deus, inclusive na nossa oração, de entrarmos nesse nível do automático. A oração para a gente passa a ser apenas um preceito religioso. E deixa eu lhe dizer, para aqueles judeus que estavam pedindo Jesus para ensiná-los a orar, também para eles era um preceito religioso. Na verdade, a oração, assim como a esmola, é até hoje, para os judeus chamado de tzedakah, que eles chamam de obra de justiça. Para eles é um preceito religioso. Eles oram porque a lei manda. Eles dão esmola porque a lei manda. E aí Jesus vem ensinar para eles: olha, a oração pode ser diferente. A oração pode ser uma conversa, a oração pode ser uma argumentação. E quando a gente olha para o profeta Isaías, vê ele sendo a boca de Deus, dizendo para o seu povo: eu quero que quando vocês estiverem me pedindo alguma coisa, vocês argumentem esse pedido. A gente gosta de fazer isso quando os nossos filhos nos pedem algo, sim ou não? Seu filho vai te pedir algo e você até quer conceder, você quer até dar, mas você diz: por que você quer isso? Que você está querendo? Você está querendo um argumento. No capítulo 1 do livro do profeta Isaías, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, no versículo 18, Deus usa esse termo, chamando o seu povo para argumentar com ele. E todas as vezes, irmãos, que nós oramos, todas as vezes que nós intercedemos, nós estamos com o nosso Deus criando vínculos de relacionamentos. Na versão NVI, o capítulo 1, versículo 18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, Deus está dizendo: embora vocês cheguem para mim, para me pedir algo cheios de pecado, eu quero que vocês argumentem dizendo: mesmo assim, a gente quer a tua misericórdia. Argumentem. Em outra versão da Bíblia diz: vamos arrazoar. Tem alguém com a Bíblia aí que está escrito assim? Vamos arrazoar? Deus convidando. Está aí, irmã Ednilson? Tem assim Deus dizendo: vamos arrazoar. Arrazoar, o termo jurídico diz: vem apresentar suas razões. O termo arrazoar é: apresente suas razões. E eu quero te convidar nessa noite a você pensar, quando você tem conversado com o Pai Celestial, você tem apresentado as razões pelas quais você quer essa bênção?
Porque, irmãos, isso é muito importante. O Pai Celestial não gosta de se relacionar com pessoas que se portam diante dele no automático, apenas pela religiosidade. Por isso que aqui ele está pedindo, vamos conversar, apresente suas razões. Na Bíblia NVI diz, reflitam comigo. No capítulo 43, que é um capítulo que eu usei muito na série de mensagens anterior, sobre as novidades de Deus, eu usei muito esse capítulo, eu convido você a abrir. No capítulo 43, Deus também convida o seu povo para arrazoar. Capítulo 43, versículo 26. Olha o que diz na Bíblia NVI: relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. É Deus, tá? Deus chamando o seu povo para discutir, ou seja, conversem comigo. Apresente o caso para provar a sua inocência. Eu gosto demais desse versículo, na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia bem atualizada, com uma linguagem bem atualizada, que diz assim: portanto, apresentem sua causa para mim, vamos resolver isso, exponham seus argumentos, provem que estão certos. Seus antepassados começaram com o pecado e todos, a partir daí, se juntaram a eles. Foi por isso que tive de desqualificar os ministros do templo. Fui obrigado a repudiar Jacó e desabonar Israel. Na versão da Bíblia atualizada, revista, diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Na versão da Bíblia, nova linguagem de hoje, diz assim: meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Entendem? Que o termo arrazoar é um termo jurídico. Vamos junto ao tribunal, apresente as suas provas e veremos se você tem razão. Olhe bem para mim. Quando Deus usa o profeta Isaías para ir na casa do rei Ezequias, ele estava deitado numa cama, doente. Alguns dizem que era uma úlcera, alguns teólogos dizem que na verdade era um tumor, outros dizem que era de fato um câncer já bem avançado. E o profeta chega lá e diz: olha, o Senhor mandou lhe dizer, dessa cama que você deitou, você não vai levantar. Arruma a tua casa, o termo mais usado, né? Coloca a tua casa em ordem, pois você vai morrer. Ali era uma sentença, gente? Claro que sim. Às vezes muita coisa na minha e na sua vida parece que já tem uma sentença declarada. Eu posso estar ministrando nessa noite, por exemplo, para algumas pessoas, que a conversa dos dois já é: o casamento, ó, acabou, não tem mais jeito, a gente vai separar. Posso estar conversando com alguém que fez o balanço da empresa nesse primeiro semestre e diz: olha, eu acho que a gente vai ter que fechar. Posso estar ministrando para você que o diagnóstico que você recebeu na última consulta foi desalentador. É nesse momento que Deus está querendo uma postura, olhe bem para mim, minha e sua, de que apresentemos as nossas razões. Quem fez isso, gente? Ezequias. A palavra do Senhor diz que ele vira para o canto da parede e ele chora. Ele apresenta as suas razões. Gente, sabe como é que eu vejo as razões que Ezequias apresenta? A gente leu, mas eu faço a seguinte interpretação. Ezequias diz assim para o Senhor: o Senhor disse que eu vou morrer, mas eu não quero morrer. O Senhor disse que eu tenho que colocar minha casa em ordem, porque dessa cama que eu deitei eu não vou levantar, mas eu quero levantar. E sabe por que eu quero levantar? Porque diante do Senhor eu já fui íntegro, eu já fui fiel ao Senhor. É como se Ezequias estivesse dizendo: não é justo, meu Deus, não é justo que nesse momento eu me contente com isso. A mensagem de hoje, irmãos, eu vou concluí-la
no próximo domingo, quando eu falarei sobre a paternidade curada. E creio que de forma proposital o Espírito Santo me direcionou para começar essa mensagem hoje. Porque vocês vão ver que na questão da saúde do rei Ezequias, ele não aceitou algo que diante dos céus já estava definido. Gente, como é que se contesta a palavra da boca de um profeta que vem de Deus dizer: olha, você não vai levantar, está doente e vai morrer? Ezequias diante do Senhor diz: olha, estão aqui as minhas razões, por que eu quero viver? As minhas razões estão aqui, eu preciso viver. A palavra diz que o profeta estava saindo, já estava fora do pátio real. Deus diz para ele: volta, Isaías, volta, porque Ezequias apresentou diante de mim em oração. Na intercessão dele, ele apresentou diante de mim razões, e eu vou dar a ele mais 15 anos. É como se Deus estivesse dizendo o que para Isaías? Ezequias me convenceu a abençoá-lo. Você sabia, meu irmão? Você sabia, minha irmã, que tem certos momentos da nossa oração que Deus, Ele quer, deixa eu te dizer, olhe bem para mim, não porque no início Ele não queira nos abençoar, é que Ele quer estreitar relacionamento, então Ele espera a gente argumentar. Já aconteceu com você? E você já está pronto, já está pronta para dar algo para o teu filho, para a tua filha, e você segura. Já aconteceu? Hã? Às vezes acontece lá com Laé e com a Helena, a gente já comprou e está guardado, a gente só fica esperando ver a reação deles. É assim ou não é? Nosso relacionamento com filhas. E a gente fica fazendo meio que de difícil, né? Porque o nosso coração não já está voltado para conceder, porque o nosso coração não já está voltado para abençoá-los, não, já está pronto. O presente às vezes já está comprado e a gente guarda ali. Isso aconteceu há um tempo atrás. Eu tinha comprado um presentezinho para a Helena, uma caixinha assim, cheia de lápis de cor. Ela gosta de pintar e eu deixei guardado por um tempo. Às vezes dava vontade de já entregar, mas guardava. Esperando a hora certa de quê? Dela provar que estava apta para receber. Deixa eu te dizer, com Pai Celestial, algumas coisas é do mesmo jeito. Tem coisas que Deus quer que a gente apresente as nossas razões, que a gente chegue a esse ponto de arrazoar com Ele. Foi o que Deus fez. Isaías, volta e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu gosto desse detalhe, tá? A palavra diz que o Senhor disse: diga para ele que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Ou seja, ele me apresentou razões plausíveis. Vou dar a ele mais 15 anos. É assim que Deus nos convida. E eu quero, irmãos, rapidamente trazer mais 2 exemplos de 2 grandes homens de Deus, que apresentaram diante de Deus razões para ver se Deus mudava. E por que de forma proposital eu trago esses 2 homens? Porque um apresentou razões e Deus simplesmente disse para ele: não tem jeito, apesar de te ouvir, apesar de te entender, o que está definido, está definido. Por que eu estou trazendo isso? Porque você precisa ter essa maturidade. Que tem coisa na nossa vida também, no nosso relacionamento com Deus, que se está definido, vai estar definido. Mas tem coisas que a gente sim pode mudar através da nossa oração. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer ouvir sua oração. Diga de novo: Deus quer ouvir a sua oração. Oração é argumento. O primeiro exemplo que eu quero trazer é de Abraão. Abra sua Bíblia no primeiro livro, no livro do Gênesis, capítulo 18. Esse é aquele momento, gente, da história em que a palavra diz que Deus aparece a Abraão e diz para ele que iria destruir
a cidade onde o sobrinho dele estava. Mas é bem curioso, porque a forma que Deus faz mostra um relacionamento assim, de uma intimidade com Abraão. Mostra Deus tendo uma preocupação de deixar claro para todo mundo de que a forma que ele se relacionava com Abraão era de uma intimidade, de uma cumplicidade. Vejam só, Abraão ainda não tinha recebido o cumprimento da promessa, Isaque ainda não tinha nascido, e Deus aparece para ele, depois de já um tempo que ele tinha feito a primeira promessa, e a palavra diz que numa conversa ele diz: olha, lembra que eu lhe prometi? Vou dar um filho a você e sua esposa, apesar de vocês estarem de avançada idade. A palavra diz que quando o anjo lembra isso, Sara, a esposa de Abraão, ri. Ela está do outro lado da tenda, o anjo está conversando com Abraão, e daqui desse lado a Sara dá um risinho, tipo assim, se quando ele fez a promessa, alguns anos atrás, já era difícil, eu estava com 65 de idade, agora que eu já estou chegando perto dos 90, agora que ele não vai cumprir. E o anjo levanta a voz, Sara estava do outro lado, da tenda, e diz para ela: por que você riu? Aí ela parece toda desconfiada, diz: não, eu não ri. Ele disse: riu sim, eu vi você rindo, e sabe que daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Aí a palavra diz que agora o anjo está indo embora, capítulo 18, versículo 16, você acompanha comigo aí na sua Bíblia? Quando os homens se levantaram, aqui os homens são os anjos, tá? Quando você olha no termo original, homens aqui está falando dos anjos. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Isso aqui é demais, gente. Deus está dizendo assim: eu vou fazer algo muito grande. Vou esconder do meu amigo? Tem outra versão da Bíblia que diz assim: esconderei do meu amigo Abraão o que eu tenho para fazer. Isso que é consideração, relacionamento. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse, pois, o Senhor. Agora Deus vai declarar a sentença, sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirás com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que eu já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Abraão está dizendo: eu estou argumentando com o Senhor, eu não sou nada. Reconhecimento, Ainda assim perguntou: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse: não te ires, Senhor,
mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém. Digam todos amém. Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Porque Abraão possivelmente estava contando nos dedos, né? Ló, a esposa, as 2 filhas e os genros. Eu acho que ele não quis arriscar tanto, né? Só lá na eternidade, quando a gente chegar, que a gente vai perguntar: Senhor, e aí? Se chegasse na conta ali dos 5, por amor desses 5, Abraão não chegou lá. Mas eu não quero nem chamar a sua atenção para esse lugar. Eu quero chamar a sua atenção para um homem que argumentou com Deus sobre algo que estava definido. Sabe como é o nome disso aqui, gente? Construção de relacionamento de intimidade. É o que Deus quer de mim e de você. Através de quê, pastor? Através da nossa oração. Esse segundo exemplo, infelizmente, o argumento não convenceu, né? Mas eu quero trazer um argumento de um homem que convenceu o Senhor. Êxodo, abra sua Bíblia, para a gente encerrar. Êxodo capítulo 32, o versículo 7. Esse é aquele momento em que Moisés sobe no monte para receber os 10 mandamentos. E a palavra diz que quando ele está lá em cima, o povo decide fazer o bezerro de ouro e começar a adorar o bezerro de ouro. O Senhor então disse para Moisés: desce, Moisés, enquanto eu estou te dando aqui uma revelação tão tremenda, o povo está lá embaixo, se prostituindo. Então o versículo 7 diz assim, Êxodo 32, 7. Todos comigo? Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Deus está tão chateado, que nem diz que era mais o seu povo, o teu povo, Moisés, que você tirou do Egito. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito latente aqui, né, gente? Como é que pode o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, está pedindo a um homem, dizendo: deixe-me fazer isso? Será que Deus precisava mesmo, gente? Olhe bem para mim. Você acha mesmo que Deus precisava que Moisés aprovasse algo? O nome disso aqui é o que, gente? Construção de um relacionamento. Tem certas coisas, irmãos, que nós estamos pedindo ao Senhor, e às vezes o Senhor está demorando a nos dar, para Ele ver se a gente, estreita um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais a nossa relação com Ele. O Pai Celestial ama isso. E entenda, a forma que estreitamos relação com Deus é através da oração. A oração é esse caminho. Deus está aqui numa conversa com Moisés. Vamos continuar? Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. Esses dias eu explicava, né? A diferença entre orar e clamar. Clamar, gente, é a oração em outro nível, tá? E não estou falando de volume de voz, estou falando de intensidade de alma. Aprenda isso. Quando você tiver uma razão muito forte para pedir algo a Deus, você tem que entrar nesse lugar que nós chamamos de clamor. Se o que você está vivendo na sua família, na sua história, nesse momento, é algo que você está dizendo: meu Deus, só um milagre. Aprenda a orar clamando. Foi assim que Moisés fez, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão?
porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Moisés arrazoou e Deus conteve a sua ira. Como, pastor? Pelos argumentos dele. Só que essa conversa não terminou, tá, gente? No capítulo 33, eu quero que você desça um pouquinho mais. Capítulo 33, a partir do versículo 1, Deus volta a conversar com Moisés. Olha o que a palavra diz. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês. Deus está dizendo: eu vou dar o que vocês pediram, mas eu não vou acompanhar vocês. Gente, tem coisa pior na vida de uma pessoa? De estar até recebendo certas bênçãos, mas não está contando com a presença do Senhor. Sabia que tem muita gente que está assim? Sabia que a gente olha para a vida de muita gente e diz assim: olha, aquela pessoa não anda na retidão do Senhor, aquela pessoa não teme ao Senhor, e eu vejo a vida da pessoa indo bem, a pessoa está prosperando. É esse caso aqui, tá? Deus está dizendo: eu vou dar o que vocês estão pedindo, agora com vocês, com a minha presença, vocês não vão. Isso chocou Moisés. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Olha o que diz agora a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: isso é demais. Eu mesmo os acompanharei e lhes darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. O Senhor está dizendo que não vai com a gente? Então a gente não arreda o pé daqui. Foi o Senhor quem tirou a gente do Egito. Então, para dar o próximo passo, só se o Senhor nos acompanhar. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite, antes da gente orar. Você tem coragem de fazer uma oração nessa noite, dizendo: meu Deus, aquilo que eu estou querendo na minha vida, se for para ir sem o Senhor, eu não quero. Se for sem a tua bênção, eu não quero. Se for sem estar na tua presença, eu não quero. Foi isso que Moisés disse. E isso mudou algo que Deus já estava determinado. Agora, o mais lindo é o que acontece agora. Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares?
quem mais poderá distinguir entre mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. O melhor é agora, versículo 18: então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Sabe aquele negócio? Pode aplaudir ao Senhor. Já aconteceu com você, de você estar pedindo uma certa coisa a alguém, e essa pessoa se agradar de você, e te conceder um pouquinho mais? É como se Moisés tivesse dito: se o Senhor está facilitando as coisas, então não quero só que o Senhor vá comigo e com o teu povo, agora eu quero ver a tua glória. É nesse momento, irmãos, que a palavra do Senhor diz que o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, qualquer homem que me vê face a face morre. Vocês não têm estrutura para isso, mas eu vou fazer o seguinte: fica aqui, escondido atrás dessa rocha, e eu vou passar. E quando eu passar, você só vai ver as minhas costas, você só vai ver eu indo. É o suficiente para você não morrer. Foi exatamente assim que aconteceu. Moisés ficou lá atrás da rocha, e a palavra diz que o Senhor passou, e ele viu o Senhor indo. E a palavra diz que quando ele desceu daquele monte, durante dias, ninguém conseguia olhar no rosto dele. A palavra diz que tiveram que pegar um lençol e colocar sobre ele durante dias, porque o rosto dele foi transformado, e era um brilho tão grande que as pessoas comuns não conseguiam enxergá-lo. Será que esse homem tinha intimidade com Deus? A pergunta é: como foi que ele construiu essa intimidade? Através dos seus argumentos. Fique em pé no seu lugar. Eu quero te convidar nessa noite a um desafio com Deus. Eu sei que se você está nesse culto, gente, são 8h59 da noite. Tem gente aqui que trabalhou o dia todo, está aqui cansado. Você resolveu: não, eu vou para a igreja, mesmo cansado. Amanhã eu vou acordar cedo. Se você veio, é porque você está precisando de algo da parte de Deus. Mesmo que você tenha vindo a essa igreja apenas por um automático: pastor, eu vim porque alguém me convenceu e disse que seria bom eu orar um pouco, receber uma palavra. Então eu quero mudar essa chave nessa noite, aí no teu coração. Eu quero te convidar a um desafio, a você experimentar nesse momento, a fazer uma oração, conversar com o teu Pai Celestial e argumentar com Ele. Tem sido dias tão intensos e difíceis para todos nós, dias de muitas lutas. Irmãos, não tem como a gente se relacionar com o nosso Pai apenas pela religiosidade. Era assim que o povo de Israel estava acostumado. Moisés estava em outro nível. Eu quero convidar você para você subir um degrau, para você ir em outro nível de conversa na tua oração, aí mesmo onde você está. Não posso te ensinar como é que você faz isso. A gente vai aprendendo como é que a gente chega ao coração do Pai, né? Quando criança, pedir algo para o meu pai e queria chegar no coração dele, eu usava meu jeito. A Helena, o Lael, daqui a pouco o Daniel também usa o jeito. A mãozinha na barba, né? É dizendo que ama. Quem sabe o Pai Celestial quer que você suba mais um nível da sua forma de falar com Ele. Aí no teu lugar, feche os teus olhos. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Se você quiser sair do teu lugar e vir se ajoelhar aqui diante do altar, faça isso também. Tem hora que a gente não sabe nem como pedir. É nesse momento que o Espírito Santo é quem pede por nós. É assim, Espírito Santo de Deus. Declare isso com convicção. Leve para Deus
temos tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar. use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo Não sei pedir. como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Apresentamos diante de Ti, meu Deus, os nossos argumentos. Cada filho, cada filha, nesta noite, com o coração prostrado diante de Ti, argumenta na sua forma de oração. Não é uma oração, meu Deus, religiosa. Não é uma oração apenas automática. É uma oração de um coração que se derrama diante de Ti e Te apresenta razões, motivos pelos quais nós queremos ser abençoados, motivos pelos quais nós queremos que situações que parecem definidas mudem, meu Deus. Tem certas situações que parecem que já estão definidas nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor, que é o Deus que quer criar vínculos, que é o Pai que quer criar relacionamento de intimidade, ouça a oração dessa filha que clama agora, tanto aqui quanto quem está em casa, meu Deus. Nesse momento um clamor é levantado neste lugar e em vários lugares dessa cidade, do mundo. Pessoas que estão nos acompanhando, meu Deus, do outro lado do mundo agora, clamam a Ti e apresentam as suas razões, dizendo ao Pai Celestial: nós queremos a bênção, e esse é o motivo. Olha a causa desse Teu filho, meu Deus. Olhe a causa desta Tua filha. Veja se as razões são suficientes. O Senhor é o Deus de misericórdia. Nesta noite, no nome de Jesus, derrama sobre essa família, sobre esta casa, sobre este casal, sobre esta filha, sobre este filho. Derrama a Tua misericórdia. É quando o Senhor coloca o Teu coração na nossa miséria. Ah, meu Deus, há tanta coisa sendo apresentada neste momento diante de Ti, razões plausíveis, argumentos sinceros. Há tanta oração sincera misturada com lágrima neste momento sendo apresentada a Ti, meu Deus. Inclina os Teus ouvidos, ouve-nos com atenção, eu te peço. Espírito Santo,
até aquilo que não conseguimos argumentar. Eu te peço no nome de Jesus, leve ao Pai, da forma que o Senhor sabe, Espírito Santo, que o Pai precisa ouvir. Tem momentos que a nossa palavra não é suficiente, pois nesse momento nós clamamos e pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Ouve o nosso clamor, nós clamamos e apresentamos os nossos argumentos, as nossas razões, e declaramos que queremos, assim como a oração de Ezequias dobrou o tempo. Oh meu Deus, aquele homem na sua oração, ele dobrou o tempo que tinha nesta noite. Há pessoas que estão entrando no nível desespero, porque estão olhando o tempo se extinguir, estão olhando o tempo que está, meu Deus, se acabando, e por isso a ansiedade tem tomado conta do coração. O Senhor fez o tempo dobrar para Ezequias. Que essas razões apresentadas nesta noite faça o tempo dobrar para esse teu filho, para essa tua filha. Não importa, meu Deus, se juiz já deu sentença, não importa se um político já disse como será, não importa se o médico já definiu o diagnóstico. O Senhor é o Deus que ouve a razão, as razões dos teus filhos. Por isso eu te peço, ouça os nossos argumentos, ouça a nossa petição. Nós te pedimos humildemente e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor é o Deus que muda todas as coisas. Humildemente te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levante-se do seu lugar, cantando e declarando: eu estou clamando, meu Deus, eu estou pedindo, meu Deus. Olha para a dor desse teu filho, olha para a dor desta tua filha, meu Deus, no nome de Jesus. Diga isso, levante as suas mãos e declare com convicção: estou clamando, estou pedindo. Oh meu Deus, o Senhor sabe a dor, o Senhor sabe a aflição. Meu coração está, meu Deus, diante de Ti. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. O Senhor ouve a sua oração. O que você está pedindo, o Senhor quer te conceder. Vamos para casa com essa bênção. Diga para a pessoa do teu lado: o Senhor ouviu as tuas razões. Diga para a pessoa do teu lado: o Senhor ouviu os teus argumentos. Obrigado, meu Deus. Vamos para casa com essa certeza que o Senhor ouve as nossas razões, que o Senhor ouve os nossos argumentos, e cremos que nesta noite respostas dos céus foram concedidas neste lugar. Queremos ouvir testemunhos, meu Deus, de coisas que foram mudadas a partir dessa oração. Cremos num Deus que realiza milagres, e nós vivemos de milagres. Leva-nos em paz, debaixo dessa palavra, guardados, protegidos, guiados pela Tua poderosa mão. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Sai daqui com essa palavra. O Senhor ouve os seus argumentos. Vão em paz.